Meu nome é Helena, e há 15 anos carrego o peso de ser a voz daqueles que foram silenciados. Algumas histórias chegam até mim através de sonhos, outras através de visões. Mas a história de Josué chegou até mim através de uma estrada. Era uma tarde de domingo, quando eu dirigia pela BR-116, voltando de uma visita a uma amiga em Governador Valadares. O sol estava se pondo, aquele laranja intenso que tinge o cerrado. Eu estava em um trecho vazio da rodovia quando, de repente, senti o volante tremer nas minhas mãos. Não era problema mecânico, era uma energia, forte, desesperada, furiosa. Olhei pelo retrovisor e vi, por uma fração de segundo, um caminhão Scania vermelho logo atrás de mim. Pisquei e ele desapareceu. Meu coração disparou. Parei no acostamento, mãos tremendo, e então ouvi a voz, áspera, cansada, com sotaque do interior. Moça, você precisa contar minha história. Eles disseram que foi acidente. Não foi acidente. Eu vi as caras deles, eu sei quem foram, e eles tão solto fazendo de novo. Josué Ferreira da Silva tinha 46 anos quando morreu. Era caminhoneiro há 23 anos, praticamente a vida inteira. Conhecia a BR-116 como a palma da mão, de Fortaleza a Jaguarão. Cada curva, cada posto, cada perigo. Homem grande, forte, mãos calejadas do volante. Bigode grisalho, boné sempre na cabeça, terço pendurado no retrovisor. Casado com Zilma há 22 anos, pai de 3 filhos, Júnior de 20 anos, Karina de 17 e Luquinha de 12. Josué era dono do próprio caminhão, um Scania vermelho 2018 que ele chamava de Guerreira. Trabalhava como autônomo, pegando fretes de empresas transportadoras. Não era rico, mas ganhava bem. Sustentava a família com dignidade, pagava as contas em dia, sonhava em comprar uma casa melhor. Era um homem simples, honesto, trabalhador. Daqueles que acordam às 4 da manhã, tomam café preto forte, fazem uma oração antes de ligar o motor e encaram a estrada como quem encara a vida, com respeito, mas sem medo. A última viagem de Josué começou em uma segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Ele pegou um frete bom, levar uma carga de eletrônicos de São Paulo até Salvador. Pagava R$14.000, com prazo de entrega de 3 dias. Era um frete que Josué já tinha feito dezenas de vezes. Ele saiu de São Paulo às 5 da tarde, depois de carregar o caminhão em um galpão na Zona Leste. A carga estava lacrada, documentação em ordem, tudo certinho. Josué ligou para Zilma antes de pegar a estrada. "Tô indo, meu amor. Chego em Salvador quarta-feira de manhã. Descarrego e volto direto. No sábado tô em casa pro aniversário do Luquinha." "Dirige com cuidado, José. Para descansar se ficar com sono." "Sempre faço isso, mulher. Cê me conhece." Josué entrou na BR-116 às 6 da tarde. Trânsito pesado saindo de São Paulo, mas ele estava acostumado. Colocou seu CD de música sertaneja raiz, Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico, e seguiu em frente. A BR-116 é uma das rodovias mais importantes e mais perigosas do Brasil. São mais de 4.000 quilômetros cortando o país de norte a sul. Trechos bem conservados, trechos destruídos, áreas seguras, áreas dominadas por quadrilhas. Josué conhecia os pontos críticos. Sabia onde parar, onde não parar. Sabia que entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, tinha um trecho especialmente perigoso, pouco iluminado, pouco policiado, com várias áreas isoladas onde assaltos a caminhoneiros eram comuns. Por isso, quando estava naquela região, Josué sempre dirigia direto, sem paradas. Ia até passar daquele trecho para então parar em um posto conhecido, seguro. Era isso que ele estava fazendo na noite de terça-feira, 6 de junho. Eram 23h40. Josué estava em um trecho entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Estrada vazia naquele horário. Apenas alguns poucos carros e caminhões espaçados. Josué estava alerta, como sempre ficava naquele pedaço. Foi quando viu as luzes piscando atrás dele.
Um carro, parecia um Gol prata, piscando farol alto, buzinando, querendo ultrapassar. Josué achou estranho. A estrada tinha 2 faixas, bastante espaço para ultrapassar normalmente. Por que o cara estava buzinando e piscando daquele jeito? Josué manteve a velocidade na sua faixa. O carro continuou colado atrás, piscando, buzinando. Doido, Josué murmurou. Mas deu seta e encostou mais à direita, facilitando a ultrapassagem. O Gol ultrapassou em alta velocidade e então, logo na frente do caminhão, freou bruscamente. Josué teve que frear forte para não bater. "Que porra é essa?" ele gritou. O Gol continuou na frente, agora em velocidade baixa, forçando Josué a diminuir também. E então Josué viu pelo retrovisor. Outro carro, um Uno branco, tinha surgido atrás dele. E mais atrás, uma moto. O estômago de Josué gelou. Ele conhecia aquela tática. Cercar o caminhão, um na frente, um atrás, um na lateral. Era assalto. Mas Josué era experiente. Já tinha passado por 2 tentativas de assalto em 23 anos de estrada. Sabia o que fazer, não parar. Acelerar, forçar passagem, chegar em área iluminada ou posto. Ele pisou fundo no acelerador. A guerreira respondeu, motor rugindo. O Gol na frente tentou bloquear, mas Josué jogou o caminhão para a faixa da esquerda, invadindo a contramão, ultrapassando. O Gol acelerou também, tentando ficar na frente. Mas caminhão pesado, em reta, com bom motor, alcança velocidade considerável. Josué conseguiu se distanciar, mas então viu algo que fez seu sangue gelar. Mais à frente, ainda longe, mas visível, havia um caminhão parado atravessado na pista, com pisca-alerta ligado, bloqueando as 2 faixas. Era uma armadilha completa, e Josué estava no meio. Ele freou, tentou avaliar as opções. Voltar? Os carros atrás não deixariam. Seguir em frente? O caminhão bloqueava. Sair da estrada? O acostamento ali era barranco. Foi quando o Gol e o Uno encostaram dos 2 lados. A moto veio por trás, e os homens desceram. Eram 5, todos armados, 2 com pistolas, 1 com escopeta, 2 com revólveres, rostos cobertos com bandanas e bonés. Um deles, o líder aparentemente, gritou: "Desce do caminhão! Desce logo, caralho!" Josué respirou fundo. Sabia que resistir contra 5 homens armados era suicídio. Ele abriu a porta, desceu devagar, mãos visíveis. "Calma, brother, eu desço, não precisa de violência." "Chave do caminhão, dá a chave", Josué entregou. Também entregou a carteira quando pediram. Tinha R$ 300 em dinheiro e os documentos. "A carga", o líder disse. "Qual é a carga?" "Eletrônicos. Tá tudo lacrado. Documento aí no caminhão." Os homens conversaram entre si rapidamente. Um deles subiu no caminhão para verificar. Voltou e confirmou. "É eletrônico mesmo. Deve dar uns 200 mil no mercado negro." Isso era bom e ruim para Josué. Bom porque a carga valia a pena para eles. Talvez deixassem ele vivo. Ruim, porque significava que era um assalto profissional, não oportunista. "Ó, vocês levam o caminhão, levam a carga, sem problema", Josué disse, tentando manter a voz calma. "Deixa eu vivo só. Tenho família, 3 filhos. Deixa eu ir embora." "Cala a boca", outro homem disse, nervoso. "Deixa eu pensar." Foi quando Josué cometeu seu erro. Um erro pequeno, compreensível, mas que custou sua vida. Um dos homens, o mais novo, Josué estimou uns 20 e poucos anos, afastou a bandana por 1 segundo para acender um cigarro. E Josué viu o rosto dele, completamente. Olhou diretamente nos olhos dele por 2, 3 segundos. O jovem percebeu, congelou. "Ele viu tua cara, Juninho", outro disse, tom de acusação. "Foi sem querer, porra." O líder se aproximou de Josué. "Você viu a cara dele?" Josué sentiu o perigo. Tentou mentir. "Não vi nada, não. Tá escuro. Eu tava olhando pro chão." "Não mente pra mim!" O líder encostou a pistola na testa de Josué. "Você viu?" Josué começou a tremer. "Por favor, eu não vou falar nada."
Juro pela minha família. Juro por Deus. Vocês levam tudo. Eu digo que não vi nada. Vocês vão embora. Os 5 homens se entreolharam. Houve alguns segundos de silêncio, apenas o vento da estrada e o motor do caminhão que ainda estava ligado. Josué viu nos olhos deles, viu a decisão sendo tomada e soube que ia morrer. Por favor, meus filhos, minha esposa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Não era vergonha de chorar, era desespero genuíno. Deixa eu viver. Pelo amor de Deus, o aniversário do meu filho é sábado. Ele faz 12 anos. Eu prometi que ia estar lá. Por favor. O líder abaixou a arma. Por um momento, Josué achou que teria misericórdia. Me desculpa, velho, mas negócio é negócio. Ele atirou. A primeira bala acertou o peito de Josué. O impacto o jogou para trás. Ele caiu no asfalto, a dor explodindo. Tentou respirar, mas não conseguia. Olhou para o céu, estrelas piscando, linda noite de junho. Pensou em Zilma, nos filhos, no aniversário do Luquinha que ele não ia ver. O líder se aproximou e atirou mais 2 vezes, uma no abdômen, uma no pescoço. Josué Ferreira da Silva morreu ali, no quilômetro 382 da BR-116, no acostamento, olhando as estrelas, pensando na família. Os 5 homens trabalharam rápido. Arrastaram o corpo de Josué para fora da estrada, jogaram no meio do mato. Subiram no caminhão, 2 na cabine, 3 seguindo nos carros de apoio, e desapareceram na noite. O corpo de Josué foi encontrado 3 dias depois por um morador local que estava caçando no mato. Estava em decomposição adiantada pelo calor. Identificação foi feita por documentos que ainda estavam no bolso. Os assaltantes tinham pego apenas o dinheiro da carteira. A polícia foi acionada. Investigação padrão para homicídio em assalto de rodovia. A família foi notificada. Zilma desabou quando recebeu a notícia. Júnior teve que ser segurado por vizinhos para não fazer uma besteira. Karina entrou em choque. E Luquinha? Luquinha chorou dizendo que o pai tinha prometido estar no aniversário dele. O caminhão nunca foi encontrado. A carga nunca foi recuperada. A investigação chegou à conclusão óbvia. Assalto de caminhão resultando em homicídio. Autores desconhecidos. Caso arquivado por falta de pistas. Mais um caminhoneiro morto na BR-116. Estatística. Nada de especial. Exceto que para Josué, aquilo era tudo menos nada de especial. Ele tinha sido assassinado, deixado para morrer no mato como um animal, sua família destruída, seus sonhos acabados. E os assassinos? Soltos, livres. Provavelmente já tinham assaltado outros caminhões, talvez matado outros. Josué não aceitou isso. Sua alma, furiosa e desesperada por justiça, ficou presa naquele trecho da BR-116. As primeiras manifestações começaram cerca de 1 mês após sua morte. Um caminhoneiro dirigindo pelo mesmo trecho, por volta de meia-noite, relatou ter visto um Scania vermelho parado no acostamento com pisca-alerta. Parou para ajudar. Caminhoneiros sempre ajudam outros caminhoneiros. Mas quando desceu, não havia ninguém. E quando voltou para seu caminhão, o Scania tinha sumido. Outros motoristas relataram coisas similares. Um caminhão fantasma na estrada, sempre vermelho, sempre à noite, sempre naquele trecho entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Mas então as coisas ficaram mais intensas. 2 meses após a morte de Josué, um Gol prata foi encontrado capotado naquele mesmo trecho. Acidente inexplicável. Estrada reta, boa visibilidade, sem chuva, sem outros veículos envolvidos. O motorista sobreviveu, mas estava em estado de choque, repetindo. O caminhão vermelho apareceu do nada. Eu desviei. Ele veio para cima de mim. A polícia achou que era trauma pós-acidente. Mas quando checaram os antecedentes do motorista, descobriram. Ele tinha 3 passagens por roubo. E um dos assaltos tinha sido de caminhão, há 5 anos. Coincidência? Talvez. 3 meses depois, outro acidente. Desta vez, uma moto.
O motoqueiro perdeu o controle em curva simples e bateu numa árvore. Morreu na hora. Investigação revelou: ele era conhecido pela polícia, suspeito de participar de quadrilha de roubo de cargas. Nunca provado, mas suspeito. E ele tinha uma tatuagem específica no braço. Um crânio com asas. A mesma tatuagem que foi descrita por outro caminhoneiro que tinha sobrevivido a um assalto meses antes naquela região. Mais um mês. Outro acidente. Um Uno branco saiu da pista, capotou 3 vezes. 2 mortos, um sobrevivente. O sobrevivente estava delirando no hospital, dizendo que um fantasma de caminhoneiro entrou no carro e segurou o volante. Checagem de antecedentes. Os 3 eram conhecidos por roubo de cargas. O padrão estava ficando claro, mas ninguém queria admitir o que estava acontecendo. Foi quando a polícia finalmente resolveu investigar mais profundamente. Cruzaram dados e descobriram algo perturbador. Nos 6 meses desde a morte de Josué, 7 acidentes tinham acontecido naquele trecho específico da BR-116. Todos envolvendo homens com antecedentes criminais relacionados a roubo de cargas. 5 mortos, 2 feridos gravemente. E vários caminhoneiros relatavam ter visto o Scania vermelho fantasma pouco antes dos acidentes. Um dos investigadores, veterano cético que não acreditava em nada sobrenatural, decidiu passar uma noite naquele trecho, apenas observando. Eram 2 da manhã quando ele viu. Um Scania vermelho passou por ele em alta velocidade. O investigador tentou seguir com a viatura, mas o caminhão simplesmente desapareceu. Sumiu em um trecho reto onde deveria ser visível por quilômetros. O investigador parou a viatura, saiu, olhou em volta. Nada. Apenas a estrada vazia sob a lua. E então ouviu. Uma voz grave, cansada, triste. Eles mataram eu. 5 homens. Eu vi a cara de um, cabelo cacheado, tatuagem de crânio com asas no braço direito. Uns 25 anos. Nome dele é Juninho. Os outros eu não vi, mas eles andam juntos. Gol prata, Uno branco, moto. O investigador congelou. Olhou em volta. Não havia ninguém. Eles ainda assaltam, ainda matam, e ninguém faz nada. A voz sumiu. O investigador voltou correndo para a viatura, ligou o motor e saiu dali. Passou 3 dias sem conseguir dormir direito. Mas ele era policial de verdade e decidiu investigar. Usando a descrição que ouviu, ele começou a procurar. Juninho, 25 anos, cabelo cacheado, tatuagem de crânio com asas. Levou 2 semanas, mas ele encontrou. Edinaldo Júnior, conhecido como Juninho, 26 anos, várias passagens por roubo. Morava em um bairro de periferia em Teófilo Otoni. O investigador começou vigilância discreta e confirmou. Juninho andava com um grupo, sempre os mesmos caras, e eles tinham um Gol prata, um Uno branco e um deles tinha moto. O investigador apresentou suas descobertas ao delegado, pediu autorização para a investigação completa, escutas, vigilância oficial. O delegado estava cético. Você encontrou esse cara porque um fantasma te deu descrição dele? Eu sei como soa, mas... Não. Arquivado. Se você tem provas reais, concretas, volte. Mas história de caminhão fantasma, não. O investigador ficou frustrado. Mas continuou observando por conta própria, no tempo livre. E foi quando viu o padrão. Toda terça e quinta, o grupo saía à noite. Voltava de madrugada. Sempre em dias que coincidiam com o movimento maior de caminhões de carga naquele trecho. Ele não tinha autorização oficial, mas tinha certeza. Aquele era o grupo que matou Josué. E provavelmente muitos outros. Foi quando Josué decidiu que vigilância não era suficiente. Em uma terça-feira, 3 meses atrás, o grupo saiu para mais um assalto. Mesma tática, cercar caminhão, ameaçar motorista, roubar carga. Conseguiram parar um caminhão carregado de cigarros, carga valiosa. O motorista, esperto, não reagiu. Entregou tudo, eles deixaram ele vivo. Afinal, ele não tinha visto rostos. O grupo estava voltando, eufórico. Caminhão roubado na frente, 3 carros acompanhando. Eram 4 da manhã, estrada vazia.
foi quando o Scania vermelho apareceu. Surgiu do nada. Não tinha vindo de trás, não tinha vindo de frente. Simplesmente estava lá, na pista, parado atravessado. O caminhão roubado, dirigido por um dos assaltantes, tentou frear, mas não deu tempo. Bateu no Scania fantasma em alta velocidade. A cabine do caminhão roubado foi esmagada. O motorista morreu na hora, corpo irreconhecível. E o Scania vermelho? Desapareceu. Simplesmente não estava mais lá quando os outros carros do grupo chegaram. Juninho e os outros 3 sobreviventes entraram em pânico. Pegaram o que podiam da carga destruída e fugiram, deixando o corpo do companheiro para trás. A polícia chegou na cena. Mais um acidente naquele trecho. Mas desta vez, encontraram a carga roubada. Conseguiram rastrear. Era um caminhão que tinha sido assaltado 2 horas antes, 15 quilômetros dali. A investigação foi reaberta. E com o corpo do assaltante morto, conseguiram DNA. Cruzaram com banco de dados. Descobriram que ele era conhecido, tinha ligação com Juninho e os outros. O cerco começou a apertar. Juninho e os outros 3 tentaram ficar quietos, sem fazer nada por semanas. Mas precisavam de dinheiro. Decidiram fazer só mais um assalto. Foi o último erro deles. Escolheram um caminhão pequeno, carga aparentemente modesta. Pararam o motorista usando a mesma tática. Mas desta vez, o motorista tinha avisado a polícia antes. Ele tinha visto os carros seguindo ele, desconfiou. A polícia chegou no meio do assalto. Troca de tiros. 2 assaltantes mortos, 2 presos, incluindo Juninho. E quando interrogaram Juninho, sob pressão, ele confessou. Não só esse assalto, mas vários, incluindo o do caminhoneiro Josué Ferreira da Silva. A gente não ia matar ele, Juninho disse chorando. Mas ele viu minha cara. O líder decidiu que tinha que matar. Eu não atirei, eu só estava lá. Não importava. Júnior foi a julgamento como cúmplice, condenado a 22 anos. O outro sobrevivente, 28 anos. A família de Josué finalmente teve resposta. Zilma chorou de alívio misturado com dor. Pelo menos agora sabiam o que aconteceu. Pelo menos os assassinos estavam pagando. Mas Josué não descansou. Porque 2 dos 5 assassinos morreram nos acidentes. Um morreu na batida do caminhão roubado. 2 estão presos. Falta um, o líder, o que atirou, o que matou Josué com 3 tiros. Ele sumiu, desapareceu. A polícia ainda procura, mas ele parece ter fugido da região, talvez do estado. E Josué está esperando. Quando canalizei Josué pela primeira vez naquele trecho da BR-116, sua energia estava queimando de raiva, mas também de algo mais. Propósito. Helena, eu não tenho paz. Não enquanto aquele filho da puta que me matou tá solto. Ele puxou o gatilho 3 vezes, olhando nos meus olhos. 3 vezes. Josué, 2 já morreram, 2 estão presos. Você conseguiu justiça? Não é justiça completa. O que mandou, o que atirou, ele tá solto. Ele tá em algum lugar, talvez assaltando outros, matando outros. E eu não vou descansar até ele pagar. E quando ele pagar, você vai seguir para a luz? Longo silêncio. Então, eu quero. Deus, como eu quero. Quero ver meus filhos crescerem, mesmo que de longe. Quero proteger a Zilma. Quero descansar. Tô tão cansado, moça. 23 anos na estrada, agora mais de 1 ano morto e ainda não consigo parar. Tentei ajudá-lo. Tentei convencê-lo a deixar a justiça terrena fazer seu trabalho. Mas Josué é teimoso, caminhoneiro é uma raça teimosa. Eu faço minha parte, a polícia faz a dela, mas eu não largo até terminar. E ele não largou. Josué continua naquele trecho da BR-116. Caminhoneiros relatam vê-lo regularmente. Alguns têm medo, mas muitos não, porque Josué só aparece em 2 situações. Primeira, quando criminosos, especialmente assaltantes de caminhão, passam por ali. Nesses casos, Josué causa acidentes. Nada fatal ultimamente. Ele aprendeu a dosar, mas o suficiente para atrapalhar, para fazer os caras serem pegos ou fugirem da região. Segunda, quando caminhoneiros estão em perigo.
Vários motoristas relataram estar sendo seguidos por carros suspeitos quando um Scania vermelho apareceu, do nada, se colocou entre eles e os perseguidores, forçou os criminosos a desistirem. Josué virou o guardião fantasma da BR-116, pelo menos daquele trecho, e ele está procurando aquele quinto homem. O líder, o assassino. Eu vou achar ele, Josué me disse na última vez que canalizei. Pode demorar anos, mas ele vai passar por aqui eventualmente. Eles sempre voltam. Criminosos são burros assim. E quando ele passar, o que você vai fazer? Vou dar para ele a mesma chance que ele me deu. Nenhuma. Tentei argumentar sobre perdão, sobre não se tornar aquilo que o matou, mas Josué apenas disse: eu perdoo os outros. Até o Juninho eu meio que perdoo. Ele era pivete, seguindo ordens. Mas aquele que puxou o gatilho, olhando para mim enquanto eu implorava pela minha família, aquele não tem perdão. Não sei se isso é justiça ou vingança. A linha é tênue demais. O que eu sei é que Josué Ferreira da Silva era um homem bom que foi assassinado fazendo seu trabalho honesto, um pai que prometeu estar no aniversário do filho e não pode cumprir, um marido que amava a esposa e foi arrancado dela. E agora ele é um fantasma em uma estrada, protegendo outros caminhoneiros, caçando criminosos, esperando por um último acerto de contas. Zilma se casou de novo no ano passado. Josué me disse que ficou feliz por ela. Ela merece ser feliz. Não podia ficar sozinha para sempre por minha causa. Júnior terminou a faculdade de administração. Karina está fazendo pedagogia. Luquinha tem 13 anos agora, joga futebol, é bom aluno. A vida seguiu. Como sempre segue. Mas se você dirigir pela BR-116, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, especialmente à noite, especialmente se for caminhoneiro, preste atenção. Se você ver um Scania vermelho, talvez com um terço pendurado no retrovisor, talvez com um motorista de bigode grisalho e boné, não tenha medo. É Josué, ainda trabalhando, ainda na estrada, ainda protegendo seus irmãos de asfalto. Dê uma piscada de farol em respeito. Os caminhoneiros que conhecem a história fazem isso. É uma saudação, um reconhecimento de que Josué ainda está lá, lutando a luta dele. E se você for um criminoso, se você assalta caminhoneiros, se você já matou alguém em uma rodovia, reze. Reze para que Josué não esteja procurando especificamente por você, porque algumas almas não descansam até a justiça ser completa, e algumas almas transformam a própria morte em uma missão de proteger os vivos. Josué ainda dirige pela BR-116. Sempre vai dirigir, até que encontre o último homem. E então, talvez, finalmente, ele possa tirar as mãos do volante e descansar. Boa estrada, Josué. Boa estrada.